Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, a nossa casa nessa segunda temporada. E aqui, atrás nos bastidores, nós temos o Luan Matos, temos a Jéssica Lafron e não temos Beni Coquito Filho, porque ele está saindo de trás da telinha para vir para cá, para a luz dos holofotes. Então, não fiz muito suspense para dizer que ele é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Beni, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Ele não está aqui com a gente porque ele está viajando, em outros compromissos não pôde estar, mas tenho certeza que ele adoraria estar aqui. Ele já foi entrevistado no Bora Falar, né? Agora é a vez do Beni, né, ser entrevistado. Se eu chamar ele de Ubenildo, é porque a gente zoa nos bastidores chamando assim, não é o nome dele, né, mas é uma zoação, pode acabar saindo. E em breve vai chegar aí a hora do Luan Matos vir pra cá, da Jéssica Lafron vir pra cá. Então, se você quer que eles venham, comenta aqui embaixo pedindo a vinda deles, que quem sabe a gente acelera isso, né? Hashtag quero Luan, hashtag quero Jéssica. O outro que foi convencido a vir pra cá já está querendo trazer, Tô amarrado, né? Aqui, a galera não tá vendo, mas tem umas correntes aqui embaixo. Então, bora pro programa de hoje. E, gente, Beni Coquito Filho, ele, como o nome próprio já diz, é filho de Beni Coquito, né? Eu vou fazer aqui honras ao Kaique, que faria, né? Tipo, reverências a Beni Coquito, que nós crescemos assistindo, né? Ele é jornalista de formação, está finalizando agora um MBA em marketing, então está se especializando em marketing. E além disso, ele é espírita também, não tem muito bom gosto para futebol, né? Mas faz várias atividades, projetos, dentre eles a produção aqui do nosso Bora Falar. Ele é filmmaker, né? Produtor audiovisual e também estamos em outros projetos juntos, né? Bora conhecer, bora fazer o bem e vários boras por aí, não é mesmo? É isso aí, vários outros projetos também, inclusive de vida, né? E vai ser difícil fazer o programa contigo, né? Porque admirar tanta beleza assim, mesmo assim, ter tempo de conseguir pensar no que falar realmente vai ser bem complicado. Mas a nossa vida é essa, né? Essa correria, ainda bem que você acertou todas o meu currículo aí, né? Não deixou nada de fora. Porque... Inclusive a parte do mau gosto pra futebol. Que né? Isso? Como assim? Ainda bem que ele assumiu. Melhor time do mundo, muito distante do segundo colocado, com certeza, né, Lua? Essa parte nós vamos ignorar, né? Não vou cortar porque sou eu que vou editar o programa. Aí lascou, já tá pedindo pra cortar, vamos tentar hackear lá o esquema já e fazer a nossa parte, né? Mas enfim, vamos falar de muitos assuntos hoje. Você não vai fugir da primeira pergunta, né? Que é sempre a mesma. Ele tem vantagem já porque não tem spoiler da estrutura do programa, como a maioria dos convidados, né? Caso não assistam ao programa. Então vamos lá. Vivemos numa sociedade de rótulos, né? E além de dizer os títulos, quando a gente tem a aparência também, para quem tá assistindo, né, e vendo, quando a gente vê uma pessoa jovem, né, e com jornalista, por exemplo, hoje em dia que tem tanto questionamento, né, por parte da população acerca da imprensa, do jornalismo, podem vir vários rótulos na cabeça das pessoas que estão assistindo, né, isso se quem estiver assistindo já não conhecer você, né, porque a galera geralmente acompanha, conhece. Então, o que a gente quer saber agora? Quem é o Benildo? Quem é o Beni Coquito Filho? Como que você gostaria que as pessoas te enxergassem? Então, uma das melhores respostas que a gente já teve aqui, na minha opinião, dessa pergunta, quem deu foi o Kaique. Quando ele fala de que ele é bastante brincalhão e ele compartilha bastante isso nos stories, eu também tenho esse viés de fazer bastante piada, de interagir bastante com a galera e tudo mais. Eu também quero que as pessoas, ao mesmo tempo que enxerguem esse Beni, esse lado Beni mais cômico, mais engraçado e tal, também enxerguem um Beni que é sério, que trabalha, que é dedicado e que faz tudo aquilo que ele realiza, seja enquanto jornalista da prefeitura, seja enquanto filmmaker, seja enquanto espírita, que é alguém que também leva muito as coisas a sério. Então, de repente,
E eu gosto muito, né, de usar camisa de personagem, camisa do Bob Esponja, camisa de Capitão América e tudo mais, que traz direto, a pessoa bater o olho e vai ver que é uma pessoa que é geek, uma pessoa que é jovem, que gosta desse universo, que é um pouco mais engraçado e tudo mais. Mas não é só isso, né? Não é só o pega a visão, não é só o partiu, é muito mais do que isso. É alguém que se dedica de fato, que leva as coisas a sério, que estudou para estar ali, que se compromete para estar ali em qualquer dos ambientes que eu esteja, seja aqui, de repente, na produção do Bora e na minha vida como um todo. É isso aí, galera. Então, se vocês encontrarem Benny Coquito Filho por aí e verem esse rapaz magrinho, branquinho, de camisa do Bob Esponja, usando meia do Patrick, saiba que ali tem uma pessoa também que leva o mundo a sério, que é bem comprometido, que tá na correria pra lá e pra cá, e que a gente pode ser várias coisas e ter várias facetas. E é isso, né? A gente não é algo que é unilateral ou dicotômico, né? Nós somos pluralidade e diversidade. Exatamente. Até para as pessoas que acreditam mais em signo, né? Tem aquela coisa, né? Do sol, da lua e tudo mais. Eu, por exemplo, sou 90% do meu signo, por exemplo, é tudo touro, né? Então, assim, comer e dormir para mim são coisas primordiais. Eu gosto bastante. Quem vê não acredita, né? Comer assim, mas o bichinho come. Eu tô de prova que o bichinho come. Gostar de comer, não é comer muito, né? Qualidade. E ela cozinha muito bem também, por sinal, então ajuda bastante. E vamos começar, né? Falando da sua profissão, jornalismo, né? Eu comentei um pouquinho que a gente tá num momento no país no qual existem algumas críticas por parte da população em relação... Não sei nem se por parte da população a gente pode dizer, acredito que sim, mas por parte de alguns representantes, né, de governo em relação a nível nacional, à mídia, à imprensa, ao jornalismo. E você começou na profissão bem cedo, né? Então, o que te levou ao jornalismo? Como que você começou a admirar essa profissão, né? E, de repente... algo que você aprendeu ali, que é uma premissa que vai dizer pra galera que, isso é jornalismo, né? E não aquilo que algumas pessoas dizem. Tem várias searas que a gente pode entrar dentro dessa pergunta, mas de repente eu vou começar com essa questão de como é que o jornalismo surgiu na minha vida, né? Eu gosto sempre de brincar que, assim, chegava... sexta-feira à noite, meus amigos tinham combinado de jogar bola na praia no sábado de manhã, né? Então a gente mora em Santos, então existe esse circuito. E, né, Santos, praia, e a galera me chamava para jogar bola na praia no sábado. E aí meu pai me ligava e falava: filho, papai vai na rádio amanhã, sábado, quer ir com o papai? E aí eu já logo cancelava com a galera, não vou jogar bola, isso com meus 8 anos de idade. 9 anos de idade eu ia e sempre gostei da comunicação, gostava de rádio e, enfim, para mim isso sempre foi latente. Eu sabia desde o começo que eu queria ser comunicador e o jornalismo me propiciou isso, né? Seja em questão da TV, seja com rádio, seja lá qual for, mas sempre foi com o viés de me comunicar. Eu sabia que eu queria isso. Em determinado momento da minha vida, antes de ter essa certeza, eu já quis ser astronauta. E depois, depois assim, como eu gostava muito de futebol, eu pensei em, de repente, ser técnico de futebol. Mas isso foi um momento, assim, muito curto da minha vida. Mas eu sempre quis ser jornalista por causa dessa comunicação que a gente tem com as pessoas e da importância que o jornalismo tem de comunicar e informar a população. A galera, os mais antigos principalmente, podem dizer que a gente tem os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, e muitos professores meus diziam, e eu concordo plenamente com isso, que o jornalismo, né? E agora eu diria mais ainda a comunicação, seria como se fosse o 4º poder, né? Porque ele tem um papel tão importante, um poder de influenciar, impactar tantas vidas, que com certeza ele seria um 4º poder aí facilmente. E o papel do jornalismo é de influenciar as pessoas, ou é de informar e possibilitar que elas tirem as conclusões sobre os fatos também, porque existe muito essa crítica, né, de que alguns veículos ou matérias possam ser tendenciosos, né? A gente recebeu a Arminda aqui na estreia da temporada, e foi uma pergunta que eu fiz para ela, né, porque, assim, na minha área de estudo, né, serviço social é a graduação, mas
digamos que ciência social aplicada, política pública, a gente fala muito que não existe neutralidade, né? A partir do local que a gente fala, a gente vai estar permeado por nossa trajetória, o local de onde a gente vem. Quando a gente começa alguma pesquisa científica, geralmente, né, as que eu fiz, a gente fala de qual ponto de partida a gente está iniciando a discussão para ser honesto com quem está lendo, né? Então, como que é para você, né, complementando até para quem não assistiu, voltar lá no programa de estreia na resposta da Arminda, né? Isso em relação ao jornalismo é influenciar pessoas, o papel? Então, quando você fala que você fez serviço social, uma coisa que eu nunca tinha pensado, e até é engraçado isso, o curso que eu fiz é comunicação social. Comunicação social, jornalismo. Então, assim, eu acho que isso já diz bastante, né? A comunicação na sociedade. E o papel do jornalista é, de fato, em suma, informar. Aí a gente entra numa seara enorme, assim, num mar assim, imenso para a gente navegar. Porque, assim, o papel do jornalista é informar, de fato, beleza. Para informar, existem inúmeras técnicas, e aí por isso a importância do diploma, a importância da faculdade. Então, eu me coloco aqui como um jornalista entre vários que também se posiciona quanto à importância de termos um diploma em jornalismo. Existiu uma discussão durante um certo tempo sobre a obrigatoriedade ou não do diploma, né? Mas isso, na verdade, caiu por terra, e não só caiu por terra, como no ambiente de trabalho também acaba caindo por terra, porque você não consegue hoje trabalhar numa grande mídia, por exemplo, enquanto jornalista, né, assumindo esse papel de jornalista, né, de informar, com imparcialidade no caso, sem que você seja, de fato, formado em jornalismo. Você não consegue um emprego, digamos assim, né? Para jornalistas já é difícil, para quem não tem esse diploma, esse currículo, mais difícil ainda. Então, beleza. Existem métodos que são ensinados no ambiente acadêmico e no dia a dia a gente reforça isso, né, no ambiente de trabalho de jornalista, seja dentro de uma redação, seja dentro de um órgão público, para você tentar chegar no mais imparcial possível. Não quer dizer que exista imparcialidade. Então, fatalmente, a gente vai beirar para um fato um pouco mais parcial para cá ou para lá. Mas chegar o mais perto possível a gente consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Aconteceu um incêndio em um prédio. Para eu saber da forma mais imparcial possível como isso aconteceu, eu vou entrevistar o Corpo de Bombeiros, eu vou entrevistar, de repente, o morador daquele apartamento para falar, de repente, onde ele estava, o que ele viu. Se ele não estava no apartamento, algum vizinho, alguma pessoa que estava do outro lado, para poder contar da melhor forma possível, da forma mais imparcial possível, aquilo que de fato aconteceu. Porque, assim, é impossível a gente contar de fato a verdade. Porque cada um vai dar o seu ponto de vista. Então, assim, e aí eu estou dando um spoiler de uma das formas da gente alcançar essa imparcialidade, que é entrevistar o maior número de pessoas possível para a gente, a partir daquilo, ter um arcabouço um pouco maior para poder chegar no mais próximo daquela verdade. Então, assim, existem alguns jornais, alguns veículos de comunicação que têm os comentaristas, né? E esses comentaristas, eles comentam e eles colocam a opinião deles, certo? Jornalista é jornalista, ele deve informar e, na minha opinião, não deve ir além disso, não deve opinar. A partir do momento que ele está opinando, ele deve informar para aquela população que ali ele está dando o ponto de vista dele. E isso muitas vezes não acontece. Eu não lembro agora o nome do repórter que fazia isso. Ele, inclusive, até utilizava 2 câmeras. Tipo assim, aqui eu estou dando informação, ele virava, ele dava a opinião dele. Porque a pessoa em casa, só nesse trocar de câmera, já conseguia ter um melhor entendimento de que a partir daquele momento não era ele enquanto jornalista. Não era a emissora que estava falando aquilo, mas sim o ponto de vista, talvez até o ponto de vista da emissora. O ponto de vista dele, da emissora, sobre aquele determinado assunto. Então, assim, lá fora a gente tem vários veículos de comunicação, Estados Unidos, até a França, de uma maneira mais forte, nos trazendo isso de que, assim, tal jornal, por exemplo, Le Monde, cara, a gente tem esse ponto de vista e a gente defende esse ponto de vista, e se você está lendo a gente, você sabe
que o nosso viés, a nossa ideologia é mais direita ou é mais esquerda, a gente tem esse viés político, social e tudo mais. E aqui, de repente, eu acho que a gente não faz nenhum lado direito, nem outro lado direito. Porque a gente não se posiciona, finge não se posicionar ou tenta não se posicionar e, pelo outro lado, a gente não fala para a população, não fala para a galera, olha, a gente tem esse viés político, a gente é mais atrelado a esse ponto de vista ideológico, então por isso que você vai estar lendo a gente e você vai encontrar nos nossos jornais, na nossa comunicação, um ponto de vista mais atrelado àquele lado. Ou seja, é complexo, mas o papel do jornalismo em si é informar a população, sabendo que não existe neutralidade absoluta, mas que até por isso é importante que a gente defenda a liberdade de expressão e da mídia, né, do jornalismo livre e dessa diversidade e pluralidade, porque aí nós temos o direito de consumir diferentes veículos de comunicação e também comparar, e algo muito importante, né, galera, que é construir a nossa opinião sobre as situações a partir de diferentes canais de comunicação, né? E saber, porque assim, até me parece meio injusto, não sei se você concorda comigo, mas me parece meio injusto para alguém que não tem, de repente, um conhecimento do que a gente está, por exemplo, falando aqui hoje, consumir algum veículo de comunicação que tem um viés por trás obscuro, eu diria, porque para mim é obscuro, e de repente acredita que aquela é a verdade absoluta, mas dentro daquilo existe um interesse enorme por trás. Eu estou falando isso no momento que a gente viveu agora, num momento de eleição, mas isso pode ser, de repente, eu posso, de repente, produzir uma matéria para falar sobre o número de restaurantes, e aí eu entrevistar aquele restaurante que eu gosto, ou porque aquele cara é meu amigo, para, de repente, a galera... E aí eu vou falar bem daquele restaurante, e de repente ele está me pagando, e eu não estou deixando claro que aquilo é uma publicidade e não é jornalismo. Nada contra a publicidade. A publicidade precisa existir, o marketing precisa existir para o pessoal ter ideia e ter conhecimento de que os produtos existem e os serviços funcionam. Mas as pessoas em casa, elas precisam entender a diferença dos reclames do Plim Plim de um comercial, sacou? Porque, e outros vários canais digitais e tudo mais, eles ainda patinam muito, na minha opinião, em relação a separar o que é comercial e o que é jornalismo. Óbvio que várias matérias que a gente vai fazer, a gente acaba caindo nisso de repente ter que entrevistar alguém que é do setor privado, algum empreendedor e tudo mais, e a gente acaba dando uma visibilidade para aquela pessoa. Mas a gente sempre tem que se colocar fora disso, tipo, é alguém que a gente não conhece, é alguém, saca, que por algum motivo tá dando aquela entrevista e tudo mais. Então a gente geralmente faz essa separação para a pessoa que está em casa não ser pega de surpresa. Para não, por exemplo, um comercial de publicidade para criança, tipo, eu tenho, você não tem, e vai deixar a criança totalmente tipo, querendo aquilo. O papel do jornalista, a mesma coisa, de você deixar claro para aquela pessoa de que, putz, agora é informação, agora é opinião. Porque muitas vezes as pessoas acabam não tendo essa noção. Isso faz mal. E aí você vê que o menino que usa a camisa do Bob Esponja também fala de arcabouço. Pega a visão. E pega a visão. E vê que o negócio é bem complexo, né? E como que você chegou no jornalismo? Você falou do seu pai, né? Mas quando chegou, você era bem novinho, né? Não que ainda não seja. Está com 25 anos atualmente, né? Em 2022. Você que está em 2050 vendo esse vídeo, né? Já pensou? Estamos em 2022, né? Você chegou bem novinho na faculdade, né? Como que foi? Meu filho, o papai era assim. Cara, eu participei esses dias do programa do Caculé, inclusive mandar um abraço para ele, conhecendo o seu bairro, e quando ele me fez essa pergunta, eu não lembrei que teve um momento que foi muito crucial. Eu sabia que eu queria fazer jornalismo, eu não sabia qual faculdade eu ia fazer, e aí eu vou fazer uma publi aqui pro Santa. Teve um momento, eu estava andando com meu pai aqui no Gonzaga, e eu trombei uma estudante de jornalismo que já tinha começado a fazer faculdade no Santa. E aí eu trombei, como é que você tá, Roberta? Tal, não sei o que, passou por mim. Aí meu pai, ela não tá fazendo jornalismo no Santa? E eu não sabia qual faculdade eu ia fazer. Aí eu falei, tá sim. Aí meu pai, que nem conhecia ela, menina, vem aqui e tal.
Pô, o Beninho quer... Beninho quer fazer faculdade também, tal, de jornalismo, só que ele não sabe a faculdade que ele quer fazer. Aí ela fez a seguinte pergunta pra mim, você quer fazer jornalismo, tipo, rádio, TV? Aí eu, putz, é TV, eu quero muito TV, né? Na época eu gostava muito de futebol, gostava muito de Globo Esporte, pra mim era TV. E aí ela falou, cara, faz Santa, faz Unisanta, porque lá tem o espaço Unisanta, tem a galera que tem a TV, né? Tem a Santa Cecília TV, então vai pra lá, conversa com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu queria muito subir a serra, né? De repente pegar alguma pública, tal, não sei o quê. Não foi possível por N questões, mas eu falei, não, beleza, eu vou fazer Unisanta. Fiz e lá dentro eu vivenciei a TV, assim, e estágio e tudo mais, me dediquei 100% àquilo lá e tal. E consegui ter acesso a algo que acredito que ainda, infelizmente, muitas pessoas não têm. Eu não tenho lugar de fala enquanto universidade pública, mas a gente sabe que quando a gente fala de jornalismo e fala principalmente de TV, a gente sabe que, por exemplo, os equipamentos são caros, os estudos são caros. Então, assim, ter feito uma universidade pública que mesmo com bolsa foi bem complicado. Privada, né? Uma universidade privada, mesmo com bolsa, foi bem complicado da gente pagar. Eu tive a oportunidade de estar ali estudando e tendo equipamento e fazendo estágio dentro de uma TV, que talvez muitas outras pessoas não tenham a oportunidade nem de conseguir passar numa universidade pública, e estando numa universidade pública, e aí eu não tenho esse conhecimento de como é, em questão de material, não humano, mas material, de equipamentos mesmo, de conseguir fazer todo esse rolê, de ter acesso, né, a tudo isso que, por exemplo, eu tive. E você tá com 25 anos, como eu falei, e quanto tempo de profissão? Cara, desde 2014. 14 são 6, 8 anos, cara, de profissão. 8 anos de profissão. Pra 9 já. Você iniciou com 17 anos na faculdade, né? 16 na faculdade. 16. A galera fala... Luan com cara de chocado. Eu lembro que eu fiquei chocada também. 16. É porque eu... É porque eu entrei um ano antes na escolinha, lá na primeira série. Inclusive, pra mim foi muito bom. Eu até recomendo, assim. Tem uma galera que fala, não... É porque pra mim, como eu sempre quis jornalismo e tal, não sei o que, pra mim, tipo... depende muito do... Depende de pessoa pra pessoa. Pra caso, mim né? Foi muito bom, mas depende muito de caso a caso, com certeza. Isso aí. E você que teve aí um início na TV, como você falou, até por conta da vocação da universidade que você fez, né? Fez estágio, teve uma experiência lá. E depois, gente... 25 anos, 9 anos aí praticamente de profissão, né? Ele já teve, de certa forma, uma transição de carreira, né? Porque a experiência dele era de TV, majoritariamente falando, e hoje tá bem diferente, né? Como é que foi esse rolê aí? Foi tudo bem, muito no contexto de pandemia também, né? Pra deixar mais emocionante. Nada fácil. Eu acho que eu já fiz de tudo nessa vida. Já fiz animação infantil, eu brinco que eu só não fui o Hulk por... motivos óbvios. Senão ia ser o Hulk magrelo. No Santa... Meu pai sempre falou isso, né? Cara, você quer TV, né? Quer jornalismo, quer TV, então aprenda tudo que envolva a TV. Então aprenda produção, aprenda reportagem, mas aprenda também a mexer no equipamento, aprenda a estar numa ilha de edição, aprenda a comandar uma switcher. E lá dentro da TV, até por esse conhecimento, eu acabei trabalhando em programas lá ao vivo, igual foi do Douglas Gonçalves, que me deu uma oportunidade, trabalhando em programas ao vivo e tudo mais. Então, tipo, teve esse rolê todo lá dentro. Aí depois da Santa Cecília, fiz alguns trampos voluntários e tudo mais, mas isso fica para outros programas. Já tá querendo voltar, hein? Ele tava resistente pra vir, já tava se convidando pra voltar. Inclusive, a gente tem aquele programa especial, com certeza estarei aqui. Já dando spoiler pra... Ele tá muito saidinho já, gente. Tava ali no bastidor e não queria, que veio pra cá, já tá dando os spoilers aqui. Não, andou na chuva é pra se molhar, velho. Você vê? É nóis. E aí, nesse período também, eu trabalhei no clipping do governo do estado. Clipping é separar as notícias, né,
para a galera que estava no governo do estado na época, também fiz esse trabalho durante 2 anos, 1 ano e meio, na verdade. Daí, na verdade, foi esse trabalho, né, que meio que me gabaritou a entrar para um âmbito político que eu nunca esperei, assim, na vida, né? E você sabe melhor do que eu que, assim, falamos de jornalismo, falamos de 3 poderes, né? Através da política e através das políticas públicas, através dos órgãos públicos, né? A gente consegue... É um meio de transformação da sociedade também, né? E a partir disso me gabaritou para estar numa campanha à vereança, através do Johnny Sasaki, que foi candidato a vereador lá em São Vicente em 2020, num contexto de pandemia, foi bem complicado. O cara tinha acabado de voltar do Japão, que ele viveu lá por mais de 20 anos. E aí foi uma correria, porque era pandemia, e era uma campanha totalmente diferente, eu vivenciando uma experiência de coordenação de uma campanha que eu nunca tinha vivenciado, né, ali de fato, estando na linha de frente, né. E, cara, foi um momento, assim, pra mim meio que mágico, assim, porque pareceu meio de filme, né, porque no fim das contas a gente ganhou, né, assim, sem ter feito nada mais do que estado na rua, pedindo voto e ter trabalhado as redes sociais, né? E assim, a gente pega uma cidade em que em 2020, nada contra aqueles que estavam, mas uma cidade que trocou o seu chefe do executivo, colocando no segundo turno 2 pessoas que não estavam nem na vereança, nem tinham assumido nenhum papel enquanto chefes do executivo, no caso prefeitos. E havia candidato à reeleição na Exato, época, né? na época, exatamente. E houve a troca de 2/3 da Câmara Vicentina naquele ano. Então, você vê, de fato, por melhor ou não que sejam os candidatos que se mostraram ali naquele momento, que houve uma renovação e houve um querer da população por essa renovação de trocar ali as cadeiras. E ali, no fim das contas, depois de colocar muito a mão na massa, de sair de casa muitas vezes tipo, muito cedo, 6, 7 horas da manhã, ir até São Vicente e trampar nessa campanha. E muitas... Coitada da família, né? Que fica assim, passa dia, passa noite, nem vê direito. Então... exato. Foi um momento que eu guardo com muito carinho. Tenho certeza que para todos eles que fizeram parte daquele momento também foi algo muito marcante. E aí foi mandato também. Fizemos ali um grupo legal, trabalhamos bastante e assim, o que é muito gratificante para mim é que mesmo depois de já há 8 ou 9 meses estando em outro local, em outro trabalho, muitas pessoas ainda me mandam mensagem agradecendo de repente alguma coisa, algum requerimento que a gente mandou, alguma indicação que a gente fez, algum recurso que na época a gente conseguiu encaminhar através do gabinete, né? Porque a gente sabe que o vereador também tem... Você esteve como assessor parlamentar, né? Exatamente. Quanto tempo você ficou como assessor? Um ano e meio enquanto assessor parlamentar. Então, uma galera acompanha ainda, sabe que eu não tô mais lá, mas muitas vezes vão me mandar mensagem, perguntar como é que tá e tudo mais. O próprio pessoal do gabinete. Então, a gente manteve ainda uma relação muito boa de amizade, eu com o pessoal lá do gabinete, Johnny, Beto e todo mundo, Salles, mas também a galera que, tipo, de alguma forma foi impactada com os resultados do trabalho que a gente, enquanto gabinete, conseguiu realizar ali. Então, para mim, isso é muito gratificante, cara. Então, teve uma mudança aí já brusca, digamos assim, considerável de área, e aí esse ano... uma nova mudança, né? Que foi um convite, na verdade, né? Um novo homem. Foi um convite, cara. Assim, eu sempre gostei muito do trampo que a Prefeitura de Santos fazia nas redes sociais. Eu sempre fui um grande admirador do trabalho que a galera fazia, especialmente da Isabela Parron, que hoje é minha chefe, mas eu sempre admirei demais ela. Não estou falando isso porque ela é minha chefe. E muito pelo contrário. De abrir a câmera, velho, e falar velho, entendeu? E falar, pega a visão, porque é um público que vai ser atingido que consome esse tipo de conteúdo. Então, o Caio, por exemplo, que é teu afilhado, que tem 15 anos, o Luan, que tem 21, tá lá nas redes sociais dele, de repente vendo os conteúdos deles, e
do nada tem um cara com uma camisa dos Vingadores e tá falando, tipo, pega a visão, tal, e tá dando um conteúdo ali de interesse público. Porque assim, por exemplo, tá rolando o Festival Geek, né? Estamos gravando o programa enquanto tá acontecendo o Festival Geek. Uma galera sabe do Festival Geek porque a imprensa divulgou o evento. Prefeitura, as próprias redes do próprio Festival Geek, as mídias mais tradicionais, TV e tudo mais. E assim, a gente sabe que é uma baita responsabilidade, é um papel social assim muito grande de você estar levando informação para essa galera, de que provavelmente eles poderiam não saber daquela informação, seja de interesse público, seja de interesse cultural, de vacinação. Cara, quer papel social mais importante, momento social mais importante do que a pandemia para o jornalista enquanto papel social de informação e também de influenciar as pessoas de que precisa tomar vacina, de que tal público pode ir tomar vacina naquele horário e naquela policlínica e tudo mais. Então, assim, é um papel que a gente cumpre, assim, que é muito, muito, muito importante, cara. E aí, quando você fez a entrevista, né, deu certo, começou a trabalhar na Prefeitura de Santos, você sentiu também, imagino eu, né, vou dizer imagino para tentar trazer aqui um distanciamento, né, uma diferença, né, porque o jornalismo também tá mudando, né, então essa coisa de estar com o celular, ir pra rua, mostrar quase que em tempo real o que tá acontecendo, informar de uma maneira que faça sentido para as pessoas, é algo um pouco mais recente, talvez, né? Porque a gente tem muito forte na nossa cabeça aquela imagem, né, do William Bonner, de terno e gravata, sentado atrás de uma bancada, né, falando boa noite, bem sério, né? Não que você não tenha voz para dar o boa noite também, né? Mas esse distanciamento, assim, que é muito diferente, talvez diametralmente oposto do cara tá falando assim, e aí, galera, já se vacinou? Se liga nos postos, né, de vacinação para ficar bem informado. Então... Pô, tu leva jeito, hein? Tá mudando, né, a forma da gente informar e se comunicar, né? Total, total. Assim... Quando o Benny faltar, então vocês me chamem, galera. Tá Demorou. Assim, tu falou do William Bonner, mas até o William Bonner, eu lembro, assim, fatidicamente dele, tipo, quando o Jornal Nacional mudou e eu tava começando na faculdade, foi em 2014, que era um Jornal Nacional com uma câmera que fazia grua, pá, tal. Quando ele levantou, ele mesmo fez a piada. Não esperou que a galera fizesse. Ele levantou e falou, galera, eu uso calça social para vir gravar. Porque existia um mito na época da minha avó, mais ainda, de que a galera do Jornal Nacional era terno aqui e whatever. Samba canção embaixo. Tá ligado? Tipo, já era. Não, levantou, ele mesmo fez a piada. Então, tipo, é aquilo, né? Se até um cara que fala com milhões de pessoas todos os dias e para um público que está acostumado com o rolê mais tradicional, né? Então, se até ele faz esse rolê, a questão da influência, né, e da representatividade. Se até ele faz esse rolê, por que, tipo, a gente, prefeitura, não pode, saca? E de uns anos para cá vem tendo essa visão, esse pensamento, esse olhar, muito também influenciado pelo papel gestor de quem é diretor hoje lá, que é o Murilo, que volta e meia... na Dicom, né? Não na TV Globo. Quem sabe um dia na TV Globo, o Murilo esteja lá, né? Pois é. Que dá esse direcionamento de que, assim, é um órgão público, né? É um departamento que a gente está representando a Prefeitura de Santos, né? Mas a gente mostra a cidade. A cidade de Santos, né? Na qual a galera se identifica de rolê, de praia, de bolsa do café e tudo mais. De serviços. Porque promover a cultura, o acesso ao que é espaço público como a praia, que é um patrimônio público, né, um bem público, bolsa do café que você citou, também é pressuposto de quem tem a informação sobre a existência e sobre o funcionamento, né? Então, é de interesse público informar tudo isso, né? Total de interesse público. E assim, quando você fala de Jornal Nacional e quando você fala de uma rede social, a gente está falando com públicos diferentes, então a gente tem que construir linguagens diferentes. Mac Luhan falava assim, o meio é a mensagem. O meio seja o celular, seja a TV, seja o rádio. Então,
Se a gente não parar para refletir no meio, como é que a gente vai criar a mensagem? Porque existe, isso em teoria da comunicação, existe o emissor e o receptor. A gente aqui no Bora, a gente está emitindo uma mensagem. Eu e você estamos comunicando através do YouTube, mídia social, meio, para alguém que está recebendo essa mensagem. Então, se a gente não faz ideia de quem é aquele público para qual a gente está falando, a gente nunca vai conseguir conversar com aquele público. Não dá para no Instagram, onde a galera tá rolando ali rapidão as notificações, não dá pra gente fazer uma parada sentada, saca? E tipo, falar 1 hora. Não tem como, é totalmente nonsense, saca? Mas pro público que consome o Jornal Nacional e consome outras mídias, é uma outra linguagem, que também mudou muito depois da ampliação das redes sociais, sem dúvida. É isso aí. E sabendo que, né, mesmo fazendo toda essa comunicação mais jovial, digamos assim, né, tendo essa estampa, né, de vestimenta, de vestuário, conhecendo o seu público, sei que você faz muito sucesso entre as senhorinhas também, né? Então manda um abraço para as senhorinhas do seu Facebook, do Insta, que estão sempre acompanhando lá e comentando, dando um salve pro Beni, pro Beninho. Eu acho que é muito... Não sei, cara, se é por causa do meu pai, mas deve ser... Não sei. Deixa aqui, senhorinha, o seu comentário. Por que o Beni faz sucesso com você, né? Conta pra gente. Um beijo para minhas amigas, o público mais tradicional, a nossa família. É isso aí. Um beijo, só isso. E a gente brinca, né? A gente brinca quando tem algum post, né? Principalmente acho que no Facebook, talvez, que geralmente o primeiro comentário é a mãe do Beni, o segundo comentário é a minha mãe, aí o terceiro sou eu ou a minha irmã, a Jéssica, né? Então tá ali família e depois vem as senhorinhas do Beni também, né? Então é por aí. É bem por aí mesmo. Eu não sei. E é interessante isso, agora falando de posicionamento, segmentação, público mesmo, para quem que a gente está falando. Cara, às vezes a gente se surpreende. A galera né? que mais chega na rua e fala, mano, da hora o trampo, tal, pô, você fala com uma linguagem... É a galera mais velha, mano. Tipo, talvez a galera mais jovem até curta, tal, e não chegue e fale, mas é a galera mais velha que dá mais esse feedback. História nos comentários também é uma galera talvez um pouco mais velha que dá desse feedback assim mais... Pô, da hora, legal, tal. Porque assim, a gente acredita que tá falando para um público mais jovem, mas a galera mais velha também já foi jovem. E gosta de consumir um conteúdo jovem, até de repente por uma ideologia assim, de se sentir participante de algo que é mais jovem. É resgatar, de repente, nessa pessoa um sentimento jovial, de que, pô, legal, Santos, tal, rolê, tal. Tudo mais. Então fica aqui a nossa hipótese e você, por favor, responda nos comentários o porquê de todo esse sucesso, né? Pra vale gente poder saber, vale a nossa pesquisa aqui do sucesso do Benildo com as jovens senhoras. E perguntando, antes de ir pro Não Vire as Costas, né, desse contexto da diretoria de comunicação, né, que você falou que é de com, teve alguma matéria ou algum momento até então que mais te impactou ou que mexeu contigo, algumas que vocês presenciam muitas histórias muito significativas de vida, né? Então, e jornalista é meio que assim, né? Não estou no meu lugar de fala, mas um dia você está num escritório entrevistando um advogado, no outro você está surfando com alguém porque é a matéria que vai ser feita, é aquele tema, né? Então, é uma rotina completamente adversa, né? Tem algum, não sendo injusto, né, mas algum fato aí que você gostaria de destacar? É difícil não ser, assim, minimamente injusto. Até desde esses 8 anos que eu tô trabalhando, parece pouco, não é, eu não acho pouco, não. Tem que ressaltar isso. Mas, mais recente, falando de DICOM, tem 2. Uma você conhece bem, que inclusive é da Codesa, né, que a gente... fez esse trabalho lá no Restaurante Escola, a gente fez uma matéria especial. E aí você pode falar melhor do serviço do que eu, mas assim, para resumir para a galera, a gente entrevistou um jovem que estava em situação de vulnerabilidade
E através da equipe de abordagem, na qual você inclusive fez parte, né? Através da equipe de abordagem, mas da equipe de abordagem criança e adolescente, ele foi encaminhado para fazer parte do restaurante escola, que, como o próprio nome já diz, eles, assim, falando português assim, bem normal, eles ali estão trampando, estão aprendendo a fazer comida e tudo mais, tudo que envolve o ambiente do restaurante, né? E eles ganham uma bolsa ali, e aí você pode falar melhor. Um salário mínimo e vale transporte, são acompanhados pelos serviços socioassistenciais e uma equipe especializada na questão do mundo do trabalho, né? Exatamente. Perfeito. E a gente entrevistou ele, que tem, assim, e ele fazia malabares na rua, tal, enfim, e a partir desse momento teve essa mudança de vida dele, e ele tem esse sonho de ter essa mudança de vida, né? E por outro lado, e o restaurante escola fez 10 anos, né? E por outro lado, a gente entrevistou também uma moça que no ano anterior passou por esse mesmo rolê, também foi encaminhada, só que ela foi através do CRAS, né? E ela passou pelo restaurante escola e hoje está empregada no restaurante, uma padaria, lá na ponta da praia e quer seguir a vida dela nessa pegada de restaurante, de comida e tudo mais. Coisa que até antes do restaurante escola entrar na vida dela, ela nunca tinha pensado nisso. Então, assim, é uma questão de impacto social muito grande. E aí, falando daquela responsabilidade social, talvez as pessoas não tenham ideia de que um restaurante escola existe. E aí, quando a gente faz uma matéria, quando a gente faz uma reportagem mostrando o impacto e mostrando, né, um personagem que a gente chama, né, o impacto que ele faz na vida das pessoas e o impacto que o poder público, e falando especificamente da Prefeitura de Santos, faz na vida das pessoas através dos seus vários projetos, através das suas várias políticas públicas impactando a sociedade, a gente pode fazer com que outras pessoas que não conheciam falem, poxa, eu acho que eu tenho direito, vou lá e vou fazer, vou me inscrever. Ou outras que de repente poderiam ser parceiras possam de alguma forma ajudar. E a outra que eu fiz mais recentemente, sobre o Dia da Diabetes, com uma moça que faz aula lá no Cisquaranha do Surf Adaptado, e ela descobriu a diabetes com 5 anos de idade, aos 25, é a minha idade, e acho que talvez por isso tenha me impactado um pouco mais. Ela ficou muito mal, e aí ela perdeu uma das vistas, né? E a outra vista ela só tem 8% de visão. Então, assim, para alguém que enxergava passar a quase não enxergar, quem sou eu para dizer, né? Mas talvez seja mais difícil ainda, até por uma adaptação, né? De você conseguir ali manter a sua rotina. E aí, hoje, ela faz o surf. E, cara, não sei se alguém, de repente, chegou a tentar um dia pegar uma onda, mas é difícil, pacas. É muito embaçado, é mau rolê. E ela, mano, ela pegou uma onda assim, tipo, e várias, né? Mas uma que a gente até filmou, tal, com drone e tal. Ela pegou uns 30 metros de onda lá de trás e foi até quase o raso. E você vê a emoção no rosto dela de poder estar ali e conseguir surfar. É assim, gratificante. E a gente ali, enquanto vídeo, mostrar isso para a galera de casa, poder acompanhar como é que é essa transformação e que sirva de exemplo para as pessoas, isso é muito importante. Eu aqui não consigo falar 1% de tudo aquilo que ela falou e contar 1% de todas as imagens que a gente conseguiu captar. Mas ali as pessoas vão conseguir ver e de alguma forma eu tenho certeza que elas vão se sentir tocadas para poder começar algo, para poder ver que os próprios problemas delas às vezes são muito menores quando a gente olha para o lado e vê as pessoas superando os problemas delas e indo muito além. E despertar reflexão também, né? Porque às vezes as pessoas não têm nenhuma pessoa com deficiência na família, no caso, ou contato com alguém em vulnerabilidade social e não tem dimensão do quanto é importante um projeto como esse existir, uma política pública, né, existir. Então vai reverberando e a gente não tem ideia do alcance que isso tem, né? E eu nem sabia que essa seria a sua resposta, mas tem tudo a ver, na minha opinião, com o nosso Não Vire as Costas, que é o quadro onde a gente traz uma matéria, né, uma notícia, para poder discutir um pouquinho com o nosso convidado. E a de hoje é da Politize, que é a ONG que eu sou embaixadora, Beni também é embaixadora, eu estou aqui com uma
camisa da Politize, que a frase é... Eu fiquei um pouco com ciúme. Quem é essa democracia aí? Em um relacionamento sério com a democracia. Sempre, né? Precisamos estar. Com certeza, todos. E a Politize tá dizendo o que pra gente, né? Da literatura inglesa à realidade brasileira. O que é a meritocracia? E eles tocam no seguinte aspecto. O conceito de meritocracia aparece em diversos contextos, podendo despertar múltiplas interpretações e opiniões. Ele pode ser definido como um sistema social no qual a hierarquia é baseada no merecimento e esforço, em que a mobilidade e a ascensão está diretamente relacionada ao desempenho individual. Então, eu não vou dar muita margem aí para facilitar a sua opinião, até porque a gente conversa bastante sobre esses assuntos, né? Mas, assim, o que é a meritocracia, né? Ela realmente existe? Olha, você falou de merecimento e esforço aí, né? Eu acho que ela só poderia ser mais justa se, além de merecimento e esforço, a gente incluísse também a palavra acesso. Porque é difícil você falar de merecimento, de esforço, para muitas vezes você tendo acesso àquilo tudo, né? Quando eu falo que eu entrei na faculdade, consegui estar numa universidade particular que me dava todo esse, né, de poder estar numa TV e tudo mais, é porque eu tive esse acesso. E assim, esse acesso muitas vezes vem lá de trás. O acesso muitas vezes de, por exemplo, meu avô ter conseguido comprar uma casa onde minha mãe pudesse morar fez com que ela tivesse possibilidade de não pagar aluguel e, a partir disso, eu tivesse a oportunidade de estudar numa escola particular. Ou ela tivesse a opção de optar entre colocar os filhos dela numa universidade, numa escola pública, ou então numa escola particular. Então, quando a gente fala de meritocracia, pelo menos na minha opinião, a gente fala dessas duas palavras que eu citei, mas se a gente não tem o acesso dentro disso tudo, eu acho que a gente não consegue nem iniciar uma conversa, na minha opinião. É bem aquela imagem, né, que tem um muro, e aí tem 3 pessoas, né, e aí cada um são escadas diferentes, né. Você ainda precisa ter escadas diferentes, ter oportunidades diferentes, oportunidades maiores para as pessoas que muitas vezes ainda não têm essa oportunidade. Então, muitas vezes, quando a gente tem assim, choques culturais muito grandes de pessoas que vivenciaram o mundo totalmente do mundo que a gente vivencia, a gente não coloca em consideração todo o rolê que essa pessoa viveu. Ah, você sabe falar melhor do que eu sobre isso. Uma pessoa que mora na rua, essa pessoa tá na rua, tal. Cara, tu não sabe 1% do rolê do cara. Por que ele tá de fato na rua? Ah, e outras pessoas que falam assim, é uma história de um cara que é dentista e tá na rua. Cara, a história dele às vezes é muito parecida, tanto quanto com um cara que teve muito menos acesso e também tá na rua. Saca? Então, assim, falar de meritocracia é de fato muito difícil, mas, na minha opinião, se torna ainda mais difícil porque a gente precisa avançar muito em muitos aspectos que a gente ainda não avançou. Não dá para a gente falar de meritocracia sem antes dar direito ao acesso às pessoas. Então, quando a gente fala de universidade, por exemplo, a gente fala de Enem, e a gente fala de cota, tal e tudo mais, cara, provavelmente não. Uma galera não conseguiu ter a oportunidade de ter acesso que eu consegui. E eu sou totalmente ciente disso, saca? Então a gente precisa lutar muito, e a gente está muito abaixo daquele índice Gini, né, que fala sobre desigualdade social. A gente precisa lutar muito, a gente precisa participar muito de debates políticos para nivelar isso de uma forma em que seja capaz da gente poder colocar, por exemplo, a meritocracia no debate. Eu acho que hoje a gente nem consegue incluir ela num debate entre democracia, meritocracia e tudo mais. Eu ensinei direitinho, tá vendo, galera? Né? É isso aí, né? Porque a gente precisa ter por perspectiva
qual que é o acesso e, além de pensar em acesso, a possibilidade real de permanência que a pessoa tem, né? Que aí eu acho que é já um outro degrau do debate. Quando a gente fala das universidades públicas, por exemplo, né, tem muitos jovens que, graças ao Reúne e à expansão do ensino público, que é uma política pública nacional, né, puderam acessar a universidade pública, que ainda tem muitos cursos que estão distantes da moradia, né? E por isso ainda acontecer mesmo com a expansão, e eu tive vários colegas na universidade, né, que eram de outras cidades e tiveram que migrar para poder ter esse acesso garantido. Mas aí quando você chega lá e você veio de uma situação de vulnerabilidade, né? Como que você vai ter acesso àqueles livros, muitas vezes que são exigidos em alguns cursos, né? Como que você vai se sustentar numa moradia se você precisa sair da sua cidade para ter esse acesso? Como que você vai, às vezes, pagar a condução se a universidade, mesmo sendo na sua cidade, ela é em um local e você mora numa região periférica e precisa desse transporte, né? Como que você vai se alimentar? Enfim, tudo isso precisa ser colocado em questão, ou algo que é tão delicado quanto, né, quando você acessa o ensino público, e muitas pessoas questionam isso, né? Mas aí a gente vai baixar o nível, né? Tem esse argumento. Senhor. Vai baixar o nível do aprendizado na universidade pública porque a pessoa tem que entrar pelo mérito, né, pela nota, e não por conta de uma condição XYZ. Quando, na verdade, a educação é garantida constitucionalmente. Então, se a pessoa eventualmente tem alguma dificuldade de aprendizagem, a gente tem que assumir que ali tem uma falha do Estado de proteção, que por algum motivo, na formação anterior da pessoa, ela não teve a aprendizagem garantida, né? Seja em português, matemática, no que for. E aí a gente tem que arrumar um jeito de compensar isso lá na frente. Então, é um debate que perpassa, né, pela questão, sim. Quando a gente vai falar de meritocracia, precisa falar de acesso, mas além disso, da permanência, né? De como propiciar isso. O restaurante escola que você citou é um projeto que você possibilita ali o acesso à qualificação profissional, a permanência nessa qualificação de alguma forma, sustentabilidade pela bolsa também, pelo vale transporte para condução. E a gente precisa lutar, e estamos lutando, né, para algumas iniciativas para ampliar esses caminhos de geração de renda, né, enfim, de desenvolvimento humano, que é muito importante. A gente tem avançado. Espero que a gente avance mais. Exatamente. Vivemos uma polarização um pouco delicada aí no ambiente político partidário, mas eu creio que com calma, com o tempo, através da democracia, através das políticas públicas, através da comunicação, de fato, sem fake news, a gente consiga avançar bastante nesse lado. É isso aí. E além de jornalista, né, com esse preceito e perspectiva de mundo, já vou dizer especialista em marketing também, né? Não sei se você quiser falar sobre isso, mas a filosofia espírita, né, se pudesse chamar de filosofia, é algo muito importante para você. E aí quem está assistindo, se for de uma casa espírita, de algum local, o Beni faz palestras também, né, gosta de dialogar tanto com a juventude quanto com aqueles que já foram jovens, né? Exato. Então, se quiser comentar um pouquinho sobre a importância disso para você, é claro que tendo por perspectiva o respeito a toda a pluralidade de religiões e doutrinas e enfim, né? E a premissa no fundo de todas elas, que é a empatia pelo próximo, né? Para mim foi muito importante ter vivenciado e ter entrado, assim, conhecido um pouco melhor a doutrina espírita, porque, assim, enquanto ciência, filosofia e religião, essas três vertentes estão dentro de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, na minha opinião. E, assim, no dia a dia, ou, sei lá, quando eu vou ver um filme, eu vejo algum personagem e tal, eu já olho com uma visão diferente, muito também por causa da doutrina espírita, de tudo aquilo que eu aprendi na doutrina, né? Vou ver um filme, vou fazer qualquer coisa, então isso está bem atrelado a quem eu sou. Então, assim, a doutrina espírita hoje é, entre todas as doutrinas, aquela que mais me faz bem, né? Pode ser que amanhã depois eu mude, não esteja mais na doutrina espírita, não acredite mais nos mesmos preceitos que a doutrina preconiza, mas assim, hoje isso me faz muito bem. Eu acredito muito que várias pessoas, né, de multipertencimento religioso e tudo mais, para aquelas pessoas, aquela religião ou não faz bem para elas ou não.
mas também acredito que elas precisam ter acesso a esse conhecimento do que é de fato aquela religião. E falando mais especificamente ainda da doutrina espírita e dos nossos irmãos do Candomblé e também da Umbanda, que ao longo do tempo passaram por vários períodos e ainda passam de muito preconceito da sociedade para com eles. Então, assim, as pessoas precisam entender que o espiritismo, que a Umbanda, que o Candomblé, principalmente, preconizam o amor. E mais recentemente, a gente teve, no âmbito político, um atrelar de imagem e de fake news dos candidatos, principalmente atrelados à questão religiosa, e eu vou falar especificamente de um candidato atrelado a uma vertente religiosa do Candomblé ou da Umbanda, como algo pejorativo. E aí isso tocou com pontos assim que para mim são fundamentais, que é a política, que é a comunicação e que é a religião. E aí fizeram um vídeo montado e que dizia ou que dava a entender que aquela religião não falava de Deus, ou porque era assim, assim, assado, ela era uma religião do coisa ruim. Saca? Olha o quanto de preconceito, olha o quanto de desinformação que tem num vídeo desse. Olha o quanto que a gente precisa evoluir ainda. E assim, esse vídeo foi compartilhado por muitas pessoas, por muitas autoridades, inclusive deputados federais e inclusive pela primeira-dama do nosso país. Então isso é muito delicado. Então se a gente tem um exemplo que vem lá de cima dos nossos representantes, como é o caso, como foi o caso da primeira-dama e como é o caso de deputados federais, e a gente acha isso normal, isso está muito errado mesmo. E aí, essas pessoas, essas autoridades acham que só pelo fato de exercerem papéis sociais enquanto autoridades eleitas pelo povo, elas têm simplesmente o direito de chegar na rede social e falar aquilo que eles pensam, o que eles acham, e tirar da cabeça deles uma informação e replicar aquela informação, e ainda ficam chateados, decepcionados, porque de certa maneira não, e porque foram retirados daquela rede social A, B ou C. Cara, a gente não vive num mundo de ninguém onde você tira a informação da sua cabeça ao léu como se fosse um sorteio, e aí você fala, são 10 milhões de pessoas que vivem aquilo, ou o candidato tal é aquela religião e aquela religião é do demônio. Não, cara, isso impacta vidas. Então precisa, de fato, ter um melhor acompanhamento das redes sociais e uma responsabilidade, principalmente daquelas pessoas que se colocaram em cargos eletivos e representam muitas pessoas na sociedade. É isso aí, o Beni também é seriedade, né? Olha, militou agora. Militou. Fiquei bravo, pra mim é um assunto muito sério, cara. É isso aí, é verdade. E a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Com esta seriedade aqui na conversa, na discussão. E vamos pro bate-bola? Vamos tentar. Você que sempre coloca as pessoas no bate-bola, está preparado para essa etapa aqui no programa? Bora. Espiritismo. Vida. Juventude. Missão. Jornalismo. Responsabilidade. Muito bem. E agora, se o mundo parasse para te ouvir, olhe para nossa câmera, que você sabe qual é, né? É a 2. Se o mundo parasse para te ouvir, o que você gostaria de falar? Bora falar. Que as pessoas que as pessoas tenham mais empatia e mais amor umas com as outras. Se de repente aquele que você julga ou aquele que você interpreta mal não tem uma atitude que você gostaria, para pensar se você não deveria estar tendo uma atitude diferente daquela que você está tendo. De minimamente ouvir mais e prestar mais atenção antes de começar a julgar essa pessoa. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para o mundo, eu deixaria uma mensagem de amor. Mais amor, por favor.
O amor venceu, aí. Senhoras e senhores, né? Tem que realizar o sonho. Senhoras e senhores, Beni Coquito Filho, muito bem. Valeu. Tá com vergonha? Total. Eu vou te agradecer por ter aceitado estar aqui na bancada, porque de qualquer jeito você estaria aqui hoje, né? Você sempre está. Mas obrigada por ter aceitado aqui, por ter feito esse diálogo aqui para as pessoas ouvirem, porque a gente te falou bastante que era importante você estar nesse lugar também, porque você tem muita coisa para falar, né? A equipe do Bora Falar é extremamente qualificada, tenho muito orgulho dela, né? Então, bora falar. Obrigada, Beni Coquito Filho. Obrigado, Juliana Lafron. Obrigado mesmo por ser quem você é, por ser essa mulher incrível que você é, por ser essa parceira que você é. Recentemente publiquei uma foto do busão, porque é nossa rotina, é nosso dia a dia, é nossa parceria, é estar um do lado do outro sempre, porque é isso que a gente é parceiro. Espírita não acredita em alma gêmea, mas a gente acredita em espíritos afins, espíritos amigos. Eu, com certeza, sou um amigo seu e você é uma amigona minha e de vida para vida. Com certeza de outra também, mas com certeza você pode levar a minha amizade, o meu companheirismo para a vida. Eu sempre vou estar aqui para te apoiar, para estar ao seu lado. Tá gravado, hein? Com certeza. Porque você é uma pessoa incrível, uma pessoa que impacta vidas, impacta a minha vida também. E eu tenho o maior orgulho, a maior honra de estar ao seu lado nessa caminhada. Oh, cara do assistindo. Obrigada, amor. Eu sei que as pessoas sabem, não preciso falar isso, mas digo com muito orgulho, é um privilégio poder conviver com você. Você é uma pessoa incrível e prova pra mim que existem pessoas boas, incríveis nesse mundo e que vale a pena acreditar nele, por mais que às vezes seja muito difícil, né? Então, olhar pro lado e ver uma pessoa assim é um privilégio, de verdade. Eu sei disso. E aí, eu fui muito... Vocês veem, né, gente? Porque a pessoa precisa passar. Eu fui muito, assim... Como posso dizer, humilde aqui, né, e generosa de compartilhar um pouquinho de Beni com vocês, para vocês terem essa dimensão, né, de reflexão da pessoa incrível que ele é. Obrigada. E é isso, gente. Eu agradeço aqui, além do Beni, Luan, que está nos bastidores, a Jéssica Lafron. Agradeço também Kaique, que não está aqui hoje com a gente, mas está sempre em nossos corações. Ao Juice Hub, que é o maior hub de inovação da Baixada Santista. A Vero Design, que é uma das nossas apoiadoras, está sempre com a gente também, apoiando esse projeto. O Mercado Varandas, que tem um projeto chamado Dari, incrível. A gente já falou bastante sobre ele, mas se você ainda não conhece, pesquisa lá ou chama a gente, porque vale muito a pena conhecer. E é claro, a você que está nessa quinta-feira à noite acompanhando a gente, muito obrigada. E se algo que a gente falou hoje você concorda, você se identifica, compartilhe esse vídeo para que possa chegar em mais pessoas e de repente as pessoas poderem pensar, fazer reflexões diferentes que ainda não fizeram. E assim a gente vai multiplicando informação, reflexão e transformando o mundo num lugar melhor, como a gente espera e acredita, né, gente? É isso, espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima! Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.